Oi, Mari. Oi, Júlia, tudo bem? Atrasei um pouquinho, é que eu cheguei aqui em Blumenau até me instalar aqui e tudo, que Sim, amanhã eu tenho uma agenda aqui com o nosso governador. Tudo perfeito. bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Também estava no culto, cheguei agora. A gente não para, né? Tá escutando bem? Tá tudo certo? Vocês, todo mundo? Sim, sim, tô ouvindo. O deputado Silvio também tá aqui, outro deputado do Maranhão. Antônio, nosso A minha, a amigo. minha história se conecta com o Maranhão desde o início do meu mandato, que teve aquele episódio lá, aquele episódio desagradável com um deputado do Partido Comunista do Brasil, que encostou em mim e teve toda aquela coisa, né? Me acusou de tudo, além de tudo, além depois do que aconteceu, me acusou. E depois te conheci e tô louca para conhecer o Maranhão também. Nunca fui, certamente irei aí, Imperatriz do Maranhão Sim. te ajudar, inclusive, né? Esse ano é um ano eleitoral e ela é pré-candidata na Imperatriz. Será Pré-candidata a prefeita. isso. E será muito bem-vinda, né? Inclusive, nós conhecemos no dia que estava prestes a ser votado, né? Aquele PDL das armas, né? Que é uma luta nossa também. E a gente se conheceu nisso, né? Eu fiz um discurso nesse sentido de apoio. Isso é um tema também que você defende de forma, assim, bem árdua. E, enfim, Deus sabe todas as coisas. Nos conhecemos e hoje continuamos, né? No mesmo E aí propósito. eu fiquei encantada com o teu discurso, né? Porque, enfim, os deputados do Maranhão, acho que a maioria tem um posicionamento mais centro-esquerda, mas a gente com certeza vai mudar essa realidade. Agora, deputada Mari, vou te chamar de Mari, posso? Pode, claro. Essa semana tomou proporção nacional uma declaração que eu fiz na Comissão de Constituição e Justiça, enquanto votávamos um PLP da deputada Caroline Detoni, que tem a intenção de descentralizar poder de Brasília para os estados na questão de legislar sobre armas, né? Eu sou uma grande defensora que os estados tenham mais autonomia, né? Tem gente que fala, tem que separar os estados, tem que separar Santa Catarina do Brasil. Eu falo, não, a solução para mim não é essa. O Brasil é um país grande, rico, com grande potencial. Eu acho que os estados deveriam ter mais autonomia, descentralizar poder de Brasília para os estados e daí cada estado poder adotar o modelo, a legislação que bem entende. E aí, né, a gente veria quais modelos dão certo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Califórnia cobra mais impostos, o Texas cobra menos, certo? Tem estado, inclusive Delaware, que não tem impostos, né? Tax-free state. Então, cada um tem mais liberdade de fazer o que quer e as pessoas têm mais liberdade de escolher morar num lugar, no outro, de acordo com aquilo que entendem, que as políticas que são adotadas em cada estado. E a gente estava falando sobre isso e eu dei uma declaração falando justamente que é algo que eu falo muito, que o Brasil é um país de tamanho continental e que não tem como ser tudo igual, tudo padronizado, tudo decidido em Brasília. E se tem um dado, né? Isso é um dado, inclusive eu estou aqui com esse dado que saiu no Poder 360, que é beneficiários superam trabalho com carteira em 13 estados. E o Maranhão é o estado onde tem mais gente dependente de Bolsa Família, né? E menos gente aí com carteira assinada. E isso gerou automaticamente vários editoriais de imprensa me acusaram de xenofobia, né? Que é um crime, né? Inclusive imputar um crime, como imputaram a mim, isso sim é um crime. E nós vamos buscar nossos direitos, né, na justiça, como sempre faço. E eu queria saber de você, Mariana, como é que foi recebido isso no Maranhão? Júlia, quando eu vi o teu discurso, né, e acompanhei o teu trabalho, eu, assim, de certa forma, fiquei, por um lado, feliz, né, porque mais alguém se uniu ao discurso que eu sempre fiz aí na Câmara, né, falando sobre o Maranhão, das dificuldades que nós temos, porque, infelizmente, a maior parte hoje da bancada maranhense
omite o que acontece no Estado. Então, nós não podemos contar com a maioria hoje dos nossos deputados federais, por exemplo. Né? A gente conta nos dedos aqueles que levam, de fato, as demandas do Maranhão, que expõem os problemas, que fiscalizam os recursos, né? Cobrando, inclusive, do próprio governador, para que seja mais ativo, para que, né, defenda o nosso povo, de fato. E fiquei triste por ver que a nossa realidade é essa. Inclusive, teve algumas pessoas aqui, né, que, enfim, dos outros grupos políticos de oposição e que se incomodam quando a gente fala a verdade, que tentaram criar uma narrativa de a Mariana está desmerecendo o próprio Estado quando concorda com esse discurso, ou ela está desprezando o próprio Estado em que ela mora. E eu falo, né, e repito sempre que todas as vezes, e você é prova disso, que eu subi na tribuna em Brasília, eu fazia questão de dizer que era maranhense, que era de Imperatriz, no Maranhão, que apesar de todas as coisas boas que nós temos, né, as belezas naturais, um solo fértil, um povo que quer sim oportunidade, mas que é maltratado pela política aí comunista que já vem há algum tempo. Eu estava lembrando hoje que, Júlia, que na época dos Sarneys, né, e você lembra, todo mundo fala muito disso, né, o pessoal do Maranhão achava que estava ruim. E aí, quando o Flávio Dino veio, foi com aquela mensagem de esperança, de que as coisas vão mudar, de que a gente vai se libertar do sarneísmo. E Da quando da oligarquia? oligarquia, e isso foi muito forte aqui para essa mudança. Mas com a chegada do Flávio Dino, tem gente que até fala assim, teve gente que até sentiu saudade do Sarney, porque tudo que Flávio Dino falou não aconteceu. Né? Mais de 400 mil pessoas entraram na linha da pobreza. Hoje, inclusive nessa matéria aí do Poder 360, tem dizendo isso, que entre as 10 cidades mais pobres do Brasil, 4 estão no Maranhão. E hoje nós somos o estado, infelizmente, mais pobre e que tem também, por exemplo, o maior ICMS do Brasil. Então, isso é algo que, contra os dados, contra as informações, Olha, eu nem sabia dessa é do o maior ICMS. ICMS do Brasil. E eu bati muito disso porque eu sempre falo, fazer um trabalho como a gente faz hoje aqui, de oposição, é muito difícil, porque você anda praticamente contra todo esse sistema. Então, aqui na minha cidade, por exemplo, Imperatriz, a gente vê a classe política toda curvada, né? Por conta dos cargos, dos favores. E o Estado realmente se encontra nessa situação. Aí eu pergunto, como que um Estado que é o mais pobre do Brasil, tem o maior ICMS? Será que tem um interesse do governo, de fato, em mudar essa realidade? Então, quando você fala isso, né, que você disse no seu discurso, e algumas pessoas se incomodam, mas eu vou te dizer, olha, boa parte, inclusive, do povo de Imperatriz entendeu a mensagem, entendeu que você disse a verdade. Agora, quem está no sistema e quer manter o nosso povo aí no cabresto, infelizmente se incomoda, né? É verdade. Mas o que ficou muito claro, né? É claro que as pessoas podem ter as mais diversas opiniões. Agora, a imprensa, os editoriais de imprensa, ficaram muito mais preocupados em atacar o mensageiro, que no caso era eu, do que discutir sobre a mensagem, né? Sobre o fato, sobre o dado que eu larguei, que é um dado, não tem como negar. Por que que eles atacaram tanto o mensageiro, no caso eu, e não a mensagem? Primeiro, a mensagem é irrefutável. Não tem como negar algo que é científico, é pesquisa, tá ali, né? São dados, são números, não tem como refutar. Então você ataca o mensageiro, ataca ela, que é uma deputada bolsonarista, é a deputada da Tiara, desde o meu primeiro dia de mandato, como já vem me atacando, né? Em que pese eu não ligo, eu já sabia que seria assim, até porque eu tenho os meus posicionamentos bem claros. E existe hoje uma desumanização, né, dos bolsonaristas na tentativa de que a gente perca apoio popular e votos, né? O que não tem dado muito certo. Mas em alguns lugares até pode ser que dê, né? Então, isso que me choca mais, porque eu sempre, né, eu não fiz qualquer juízo de valor e falei que não pediria desculpas, não, né? Fiz um vídeo e saiu na CNN em que eu falei não vou pedir desculpas e não me arrependo, porque eu não me arrependo da verdade. Mas eles queriam, de fato, tirar o foco daquele dado
e Sim, botar o foco em ataque à pessoa, porque a esquerda usa muito isso, né, Mariana, de vitimização. Então, nossa, não pode falar um dado que vai mostrar que o Estado tem mais gente no Bolsa Família. E qual é o problema de estar dependente do Bolsa Família? Ora, desde que seja algo transitório, que a pessoa possa depois sair daquela situação, possa evoluir, que o Estado dê condições de ela evoluir, não tem problema. Mas o que se vê é que as pessoas que estão no Bolsa Família estão ficando cada vez mais e não estão sendo criadas condições para que a pessoa saia do Bolsa Família. Inclusive, na época do Bolsonaro, foi criado algo que se chamava, acho que era auxílio inclusão. Quem me falou isso foi o ministro Roma. Outro dia eu estava conversando com ele. E ele me falou auxílio inclusão. E o auxílio inclusão te permitia, inclusive, ter um emprego e aquilo ser uma renda extra para que você conseguisse, né, trabalhar, ter a dignidade do seu trabalho, complementar aquela renda e um dia, quem sabe, largar o tal do auxílio. E logo que o Lula entrou, ele acabou com isso. Porque a esquerda sempre quer deixar o cidadão dependente do Estado, né? Eles utilizam a fome de uma maneira psicológica. Tanto é que no Brasil se debate picanha e cerveja em debate eleitoral. exatamente. O Lula falou muito em picanha e cerveja. E agora a picanha, né? A picanha não chegou. E a cerveja não vai chegar porque vai ter o imposto do pecado da reforma tributária, que eles estão aumentando o imposto de tudo. Então, eu não sei, eu sei que, claro, aqui em Santa Catarina deve ser uma realidade, é uma realidade, tenho certeza, muito diferente do Maranhão. Mas por que que isso acontece? Por que que o povo não consegue se libertar dessas oligarquias que dominam, né? E aí, que nem você falou, o Flávio Dino foi uma esperança, foi lá e piorou. Mas, claro, ele sempre foi declaradamente comunista. Então, o povo não, talvez não entenda essa diferença, né, de ter um governo socialista, comunista, para um governo que defende que você seja menos dependente do Estado. Exatamente. É por isso, assim, que eu falo muito que mais pessoas, principalmente aqui no Maranhão, precisam se levantar para que a gente mude essa realidade, né? Não é apenas uma candidata, uma deputada, mas é fazer a diferença aqui nesse sentido, de se colocar à disposição e principalmente nós, aqui, por exemplo, da região sul do Maranhão, nós temos um entendimento melhor de como é, né, essa política assistencialista, de que a gente precisa mudar isso. E, Júlia, depois disso, né, eu até compartilhei com você algumas entrevistas e o pessoal do Maranhão também viu isso, porque foi muito veiculado aqui. É aquela narrativa também, você não gosta de pobre, você é contra as políticas, né, sociais. E, na verdade, nós entendemos isso, que precisa ser algo transitório, mas o que o povo do Maranhão tem visto é que não tem nenhum tipo de ação do governo em mudar essa realidade. Não tem algo aqui que você diga, não, está sendo feito um trabalho aqui para que as pessoas mudem de vida, para que elas tenham alternativa. Não. Aqui o imposto só aumenta e a quantidade de pessoas que dependem do Estado também, e eles se orgulham disso, né? Por isso que eu até falei num vídeo que eu gravei que o governo prende as pessoas pela barriga, porque aí eles começam a fazer vários, por exemplo, restaurante popular, como se isso fosse uma grande política de governo, fazer com que todo mundo compre aquela comida a R$ 1 todo dia, e aí a pessoa se ilude no sentido de que o governo está me ajudando. Mas não, ele podia dar, né, a vara para a pessoa pescar, conseguir mudar de vida, sair daquele momento. Alguns comerciantes, inclusive, chegaram para mim e falaram assim, Mariana, a gente tem muita dificuldade hoje até de conseguir mão de obra, porque as pessoas não querem perder o Bolsa Família e a gente quer dar a oportunidade da pessoa crescer, da pessoa estar aqui. E, infelizmente, eles sentem, né, essa dificuldade da política mesmo. Então, tudo esbarra nos nossos representantes, em que o Maranhão precisa mesmo escolher melhor aqueles que vão governar, para que a gente saia desse ciclo vicioso do assistencialismo e que traz os resultados, né, esses números aí que a gente tem hoje. Só É, uma coisinha. e. Oi, fala. Eu tive no governo Bolsonaro em 2021, né, até 2022, e nós trabalhávamos eu coordenava o Alimenta Brasil. E eu Hum, sempre
programa, ele fazia o ciclo completo, porque o que acontece? O governo federal comprava esse alimento, o valor não ia para a prefeitura, né? Ele era depositado diretamente na conta do agricultor, que recebia o valor, aí ele entregava na prefeitura para ser entregue lá para os hospitais, para os CRAs, né, que a gente chama aqui, e o ciclo completo acontecia. O agricultor, ele plantava, colhia, o dinheiro era pago na conta dele, não tinha como, né, ter algum tipo de coisa errada, Controle. controle, e o alimento que ele levava lá na prefeitura para os CRAs, para os hospitais, chegava na mão de quem precisava. Então, assim, a gente conseguia fazer esse ciclo completo. E isso era uma característica muito forte do governo Bolsonaro. A gente valorizava quem trabalhava. E eu lembro que quando eu andava aqui no Maranhão divulgando isso, O Júlia, governo Lula valoriza quem invade terra. infelizmente, exatamente, né? E aí eu lembro que quando eu cheguei no ministério, olha o que acontecia. Olha o que aconteceu, na verdade. Tinham mandado 5 milhões para o Maranhão, para esse programa, que era o antigo PAA, aí virou Alimenta Brasil e depois agora voltou a ser PAA novamente. Tinha sido mandado 5 milhões aqui para o Estado, e sabe o que o Estado fez? Não dividiu esse valor. O valor voltou para o Tesouro, porque o Estado não dividiu. Colocou só em alguns municípios que eles tinham conchavo, e a Uhum. dos municípios do Maranhão, na época da pandemia, que foi a pior época, em que muita gente perdeu até suas plantações, porque não tinham como ir para as feiras vender. Esse valor ficou retido, porque as pessoas, né, os municípios, não apoiavam o governo, e o valor voltou para o Tesouro Nacional. E aí, quando eu cheguei em Brasília, eu fiquei me perguntando, será que o Maranhão tinha como recusar 5 milhões de reais em alimento? Não tinha. Só por política. Exatamente. A pura politicagem que eles faziam. E aí nós conseguimos mudar essa forma de pactuação de recursos que, em vez de ser com o Estado, passou a ser diretamente com os municípios. Então, a gente viu isso no governo Bolsonaro. Fazer com que o valor, que o recurso chegasse no trabalhador, para valorizar esse trabalhador, e também atendíamos as pessoas mais vulneráveis. Então, assim, tudo que acontece hoje aqui no Estado e no Brasil, a gente já viu outros modelos com nosso eterno presidente Bolsonaro que davam certo, né? E todos os estados do Nordeste e 4 estados do Norte estão nessa situação que a gente acabou de falar, né? Em relação à Bolsa Família versus carteira assinada. Claro que tem gente que trabalha sem ter carteira assinada também, na informalidade, né? Ou são MEI, ou tem algum CNPJ, mas isso, se você pegar, por exemplo, os dados de migração para Santa Catarina, a gente consegue deixar bem claro que aqui as pessoas estão se mudando para cá, apesar de chamarem Santa Catarina todo dia de nazista, né? Difamarem o nosso estado, muita gente está procurando Santa Catarina porque aqui tem oportunidade, né? O contrário do Maranhão. Inclusive, com o último dado com o último censo do IBGE, Mariana, o Maranhão deveria perder a cadeira de deputado federal e Santa Catarina deveria ganhar, porque nós aumentamos a nossa população e o Maranhão diminuiu. Então, até isso é uma exigência, inclusive, do Supremo, para que se faça uma dança das cadeiras entre os estados de acordo com esse último censo. Então, Santa Catarina vai subir o número de cadeiras de deputado estadual e o Maranhão vai diminuir, por causa dessa migração que está existindo. Então, e ninguém quer sair da onde nasceu, se não por falta de oportunidade, certo? Se não para ninguém quer ficar longe da família por de graça, assim, por nada. Eu gostaria também de saber se o domínio da imprensa aí é muito grande por parte do governo, porque eu recebi umas mensagens aqui que até o secretário da Casa Civil do governo do estado me chamou de fascista, disse que eu era uma deputada fascista. O secretário de Estado da Casa Civil me chamou de fascista do Maranhão. E também na rádio aí da sua cidade, te chamaram de Barbie fascista, né? Que só faltava botar uma tiara. E dizendo que você não gosta de pobre só porque você apoiou o meu comentário. Depois eu fui buscar o nome dessas pessoas no Instagram, Mariana, e vi que eles têm foto fazendo L com o 13. Então não me parece que é uma imprensa imparcial
E parece que é uma imprensa totalmente sem credibilidade nenhuma. E o povo acredita, né? Porque, querendo ou não, a rádio tem muita entrada no interior do país, né? Aqui em meu estado, o pessoal escuta bastante rádio. Então, isso prejudica muito a chegada da nossa mensagem, a chegada da verdade nessas pessoas, porque eles têm o domínio dos meios de comunicação. Verdade. Infelizmente, Júlia, inclusive a rádio é de um membro do governo, né? Recebeu o chefe da Casa Civil que falou sobre você, né? Citou os nossos nomes dessa forma. E você viu que uma dos áudios veiculados, eu até fiz um vídeo também rebatendo algumas situações, né? A fala é com muito ódio, né? Com muito ódio. E eles falam que nós somos preconceituosas, mas na própria fala do apresentador, a gente percebe que ele mesmo causa essa divisão, né? Eles constroem essa narrativa de divisão para fazer com que as pessoas achem que somos nós. Mas aqui eu costumo falar, e eu vejo que você também tem esse contato direto com os seus seguidores, né, eleitores, e eu falo que por aqui, pela rede social, a gente tem essa ferramenta e tem que saber usar ela mesmo, porque é a nossa melhor forma de rebater. Porque você imagina, no meu caso aqui, sou oposição, não tenho o governador comigo, o atual prefeito de Imperatriz também, enfim, que está deixando a cidade numa situação difícil. Os meios aqui imparciais, eles são pouquíssimos, né? Então, a nossa melhor forma é o que a gente está fazendo aqui, esclarecendo, né, para as pessoas, falando, porque infelizmente é toda aparelhada, né, essa mídia. Imperatriz foi a única cidade que o Bolsonaro ganhou no Maranhão, é isso? Teve 3 cidades, né, que ele teve Três? ação específica, mas a maior foi Imperatriz, né? Inclusive, Júlio, eu quero aproveitar aqui e dizer de um fato histórico, né? Ontem nós tivemos uma resposta aqui do TRE, que nós conseguimos chegar nos 200 mil eleitores, né? Segundo turno Imperatriz. É uma conquista Vai ter! ter segundo turno. Então, Ai, meu Deus, pior, né? Duas eleições. mas assim, pelo histórico que nós temos aqui, de eleger um prefeito com 25% dos votos, por um lado, é uma esperança, né? Da gente ter uma eleição mais justa, mais democrática. A gente vai trabalhar mais, né? Só que é uma esperança também. E quando a gente trata E Bolsonaro ganhou com quantos por cento aí, Imperatriz? 55%, né? Ele sempre venceu, tanto o primeiro e segundo turno. A gente sabe que por conta do governo ter essa linha aí que apoia o Lula, eles investem muito para tentar reverter essa situação. E eu sinto que eles têm esse sentimento: nós já dominamos boa parte do Maranhão, queremos dominar a cidade conservadora. Mas aqui nós daremos uma resposta positiva em relação a isso, né? Imperatriz, ela é uma cidade independente, que tem mais opinião, né? E é por isso que eu me posiciono assim de forma muito clara, e isso incomoda, né? Incomoda muito. Quero até te parabenizar, viu, Júlia, pela tua coragem, porque assim, você representa, em primeiro lugar, Santa Catarina, mas os teus posicionamentos, a tua fala, a tua coragem tem impactado vários outros estados que precisam, né, de pessoas assim que encarem, que vá para cima, porque não é fácil, né? E você me acompanhou aí, sabe, da nossa luta, e eu te agradeço por isso, porque a gente também se encoraja mais aqui para poder lutar. Não, eu que agradeço, né? Eu acho que logo que eu te vi lá na Câmara dos Deputados, eu quis me aproximar, porque, inclusive, fomos juntas lá, o presidente Bolsonaro, e ele falou: o que que tu tem a ver com o Maranhão? Eu falei: eu tenho a ver que o senhor precisa crescer em certos lugares, né? E o Maranhão é um deles. Infelizmente, tem gente do PL do Maranhão que não vota de acordo com os preceitos conservadores, liberais, que dá apoio ao governo Lula, né? Então vê que eles dominam até boa parte do PL. Tem alguns suplentes que entraram, que estavam votando conosco, né? Tipo o Silvio, que estava aqui na live, mas outros realmente não me representam. Eu vou falar por mim. Então, é muito triste isso. E a Mariana nem é do PL, é do Republicanos, mas conheci a história dela e vi que
é uma pessoa que pode sim fazer a diferença lá na cidade dela. E cada vez mais a gente foi se aproximando, e agora teve esse episódio da minha fala sobre o Maranhão, porque nós tenho certeza que ela pode sim ajudar a mudar a realidade do Maranhão, a mudar isso que a gente falou de ter uma dependência muito grande do Estado, né? E por que que houve todo esse choro, esse berro muito alto sobre a minha fala, né? Porque as oligarquias, os sistemas políticos, né, que exploram o povo por anos e anos, eles não querem que a gente fale a verdade. Eles não querem que surjam novas lideranças com novas ideias, dispostas, né, a mudar a realidade que o povo viveu por anos e anos, né? Só notar o que que o sistema fez, qual foi a reação ao Bolsonaro, à eleição do Bolsonaro, desde o primeiro dia que ele se elegeu. Antes de ele assumir a presidência da República, já começaram a detonar o filho dele, o Flávio Bolsonaro, né? Depois ele ficou 4 anos, isso aí, o mandato todo, foi absolvido, não deu em nada, né? E falavam de rachadinha e o cara da maior movimentação atípica da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é o quê? É secretário do governo Lula, André Siciliano. Então, você vê como eles trabalham com a narrativa e como eles têm o domínio dos meios de comunicação, né? E nós precisamos mudar essa realidade. Nós temos a única ferramenta que nós temos são as redes sociais, por isso que estão tentando agora também censurar e ter o monopólio do que é verdade nas redes sociais, fingindo que estão combatendo fake news, quando na verdade são os maiores propagadores de fake news. Todo dia eles inventam uma fake news sobre mim, né? Todo dia. Outro dia tinha uma que tem o banner lá de fake news, chegou a me chamar de. Nem vou mencionar aqui para não baixar o nível da nossa live. Mas, graças a Deus, aquele que nos protege não dorme. E sei também que tu acredita muito em Deus e vais precisar para esse ano combater as mentiras que vão falar sobre a tua pessoa, né? Como já aconteceu. Vou até botar aqui para mostrar o que eles falaram de ti. Caídos em esquema de corrupção no estado de Santa Catarina. Mas a nossa Barbie fascista, a nossa Barbie fascista, Dá para ouvir? ela devia falar sobre o time que ela acabou, né? Que ela acabou com o time, ela e a família dela. Ela devia falar sobre quando ela estava no políticos maranhenses, desde o tempo do leite da Rosiana, os políticos maranhenses, eles são acostumados a dar esmola pro povo, como disse a Barbie fascista, a dar coisa pra população, dar cesta básica, dar isso. Isso aqui é numa rádio local de Imperatriz. O problema do nosso estado e da nossa cidade estar do jeito que está. Imperatriz está abandonada, Imperatriz está destruída, Imperatriz não tem cultura, Imperatriz não tem esporte, Imperatriz não tem nada. E sabe por que nossa cidade não tem nada, Cairo? Sabe por que não acontece nada na nossa cidade? Sabe por que nós estamos aí vivendo no buraco? Numa cidade suja, cheia de lama, onde as pessoas são o tempo todo humilhadas, onde as pessoas não têm emprego, onde as pessoas não têm renda. Sabe por que nós estamos vivendo desse jeito? Por causa da compra de voto, por causa da troca de favor, porque as pessoas, a população da nossa cidade vivem. Nesse ponto, ele tá concordando com a gente, né, Mariana? Ele deveria até fazer campanha para ti, que se a cidade tá tão ruim, é só botar uma prefeita nova, né? Por um exame, porque a população da nossa cidade vota em político porque ele arrumou uma vaga no hospital público para um familiar, por causa de um emprego na prefeitura, por causa de um emprego numa coisa. É por isso que nós estamos do jeito. Aí vem a Barbie fascista, querendo agradar o conservadorismo, a elite moral da nossa cidade. Porque quantas pessoas não vão para Então, é bem longo e bastante besteira, mas se a cidade tá assim, ele deveria entender do que a gente tá falando, que em certo ponto ele até concordou, né? Que as pessoas vendem o voto, ele tá falando, né? Ele tá falando que as pessoas vendem o voto e por isso que a situação do Maranhão está assim. E é aquilo que você falou no seu vídeo também, que prende pela barriga. E isso que tem que acabar. As pessoas têm que votar por convicção, por projetos, por propostas, e não por outras coisas, né? E se a gente perceber, outro dia eu vi uma entrevista na Revista Oeste de um especialista chamado João Silva, eu até anotei aqui. Ele disse que os estados e municípios geridos por políticos de esquerda têm as piores avaliações em áreas como educação, saúde, segurança pública e emprego. Em contrapartida, a esquerda utiliza recursos públicos para evitar a publicação de notícias negativas na imprensa. E ele mencionou que a gente, né, a direita, implementa programas com benefícios reais, que nem você acabou de falar, mas com apelo emocional fraco. E nós divulgamos pouco, certo? Ao contrário da esquerda, que sabe como apelar emocionalmente às pessoas, como nós falamos lá no começo sobre picanha
e cerveja, mas certamente estamos abrindo a cabeça aí de muitas pessoas e podemos mudar essa realidade. Certeza. E, Júlia, algo que é importante, né, principalmente o povo maranhense entender, por exemplo, hoje nós temos aí 2 ministros no governo Lula, vários cargos que são direcionados a pessoas do Maranhão, né, indicações, superintendências, e o nosso estado não muda. Não muda. Porque podia dizer assim, não, o estado do Maranhão está sendo contemplado de forma diferenciada no governo, então não, o estado está recebendo muito recurso, né, está acontecendo algo, e não. A gente não vê nada mudar, a não ser mesmo aquela velha história, né, dos cabides de emprego. E eu lembro que nesse programa, só nesse programa que nós atuamos, nós enviamos para o Maranhão, na época do governo Bolsonaro, 70 milhões para os agricultores. Então, assim, é algo que não tem, assim, nem como comparar, né? Porque Uhum. nós estávamos à frente, quando o Bolsonaro estava, as coisas aconteciam. Então, é isso que eu falo para muita gente. Não adianta vocês defenderem algo que claramente não está dando certo, não está. Né? Então, assim, isso tudo também veio em um bom momento para abrir os olhos. O governo sentiu, o governador sentiu. Você falou de segurança pública, e é um tema que eu falo muito aqui, porque nós vivemos aqui uma insegurança. É um assunto que toma o Brasil todo, né? Mas o Maranhão também tem indicadores baixíssimos aí quando se trata de segurança pública. E, por exemplo, os nossos policiais aqui, eles estão totalmente desanimados. Esses dias o governador disse que ia dar um aumento salarial, né? E falou assim, vou dar um aumento de 11%. Quando foram ver, era 11% dividido em 4 anos. Aquela famosa pegadinha, sabe? A prestação, ele vendeu uma coisa, que foi o que você disse, a propaganda dizia uma coisa, mas na prática, né, eles não tiveram acesso, de fato, a isso. Viaturas sem combustível, aqui você vê claramente nas ruas, Júlia, policiais empurrando viaturas. Então, assim, o bandido ele se sente muito confortável, porque olha só a estrutura que nós temos hoje para a nossa tropa, né, policial. Isso é algo que eu falo muito, porque se um governador não olha para a segurança pública. Esses dias um bebê aqui em Imperatriz, de 11 meses, foi baleado, né? Num confronto aí por guerra de facções. Então isso é algo assim muito sério. E claro, Mas a culpa é dos CACs, né? isso Para eles. dos CACs. Estou muito feliz. Agora, de fato de direito, atiradora esportiva. E eu quero até compartilhar algo aqui com quem está nos ouvindo, que Joinville, por exemplo, no seu estado, é uma das cidades mais seguras, né, do Brasil. E que também tem o maior número de clubes de tiro. Então, assim, contra os dados, não há argumentos. Porque, infelizmente, ainda tem gente que acha, né, que você lutar pela defesa, pela liberdade, pelo direito de se defender, da mulher poder se defender, ou de quem quer que seja, né, se assim quiser ter uma arma, possuir uma arma, e nós sabemos como que é esse processo. Não é tão simples assim como as pessoas acham, né? Ah, qualquer pessoa pode ter uma arma. Não é assim, né? Precisa se passar por diversos requisitos. Mas, assim, quem acha que isso aí é errado, precisa entender do que a gente está falando. Um estado, uma cidade que tem hoje mais pessoas com direito de defesa, essa liberdade de poderem também se defender, tem índices menores de violência, né? E isso também envolve um governador que apoia, né, que investe na segurança pública, é todo um contexto. E que nós aqui no Maranhão precisamos E um evoluir. povo que não acredita em mentiras. Isso, exatamente. Então, assim, nós precisamos evoluir muito. E primeiro passo que eu acredito que serve para a gente evoluir é encarar a realidade. Quem fica se enganando não vai evoluir, não vai buscar uma alternativa. E é esse o meu trabalho aqui, sabe, Júlia? É fazer com que as pessoas abram os olhos. É um trabalho de formiguinha, que não começou, né, hoje, até alguns anos, e que eu tenho procurado e incentivado outras pessoas também que têm o mesmo pensamento que nós temos de ir para a luta. Nós vamos ter aí muitos pré-candidatos a vereadores que têm essa mesma linha de pensamento. Temos a nossa pré-candidatura, né, à Prefeitura de Imperatriz. E tem muita gente boa se levantando. No Maranhão, ainda não somos a maioria, mas eu incentivo para que todo dia a gente se coloque e tenha coragem de enfrentar esse sistema. Olha, fico feliz
e quero ir em Imperatriz te visitar antes e depois também. Com certeza sairás vitoriosa e nós vamos ver. Vamos, claro que mudar tudo não acontece do dia para a noite, né? É uma coisa gradual. Mas eu tenho certeza que tem uma mudança no Brasil em curso. Muitas coisas já mudaram e muita gente está abrindo os olhos, graças à quantidade de informações que nós temos à disposição. Antes era um monopólio da mídia, né? De uma casta de políticos que podiam também se candidatar. Hoje está mais aberto. Isso, mais pessoas podendo se candidatar. Apesar de que com a resolução do TSE de Alexandre de Moraes, o YouTube e o Google já falaram que não vão mais aceitar anúncio político. Isso dificulta muito pessoas como nós entrarmos na política, né? Pessoas que não têm um esquema eleitoral gigantesco. Infelizmente, eles estão trabalhando para manter os que estão no poder. Então, te desejo boa sorte, pode contar comigo e estamos juntas. Obrigada, Desmenti- Ju. Desmentindo as narrativas, né, de que nós que não gostamos de pessoas pobres. Muito pelo contrário, nós não queremos manter as pessoas na pobreza, porque os petistas, os esquerdistas gostam tanto de pobre que não querem que eles deixem de ser pobres. Exatamente. A gente, né, quer mudar essa realidade e quero te agradecer, né, pela tua generosidade. Eu te falei isso, porque eu acho que o maior característica de um líder é a formação de outros, é você segurar na mão. E eu sinto muito isso de você. Então, te agradeço demais. O povo do Maranhão também te agradece, pode ter certeza disso. Talvez alguns não entendam hoje, mas um dia eles lembrarão da sua fala e vão entender que vai fazer a diferença. E é claro, ó, já deixo o convite para você vir Imperatriz, a gente vai combinar direitinho. Mas eu também quero te levar nos lençóis maranhenses, né? Isso é algo que só o Maranhão tem, é maravilhoso, né? As nossas chapadas das mesas aqui, lindas cachoeiras. O nosso estado realmente só merece ser bem cuidado, né? E eu tenho certeza que nós vamos comemorar, né? E o futuro um pouco mais na frente, como o Nicolas diz, né? O presente é deles, mas o futuro é nosso. Um dia a gente vai ver isso melhorando e nós iremos fazer parte dessa história, viu, Júlia? Obrigada mais uma vez. Com certeza, conte comigo. E eu fiquei muito feliz com o povo do Maranhão. Muitos me mandaram mensagem. A senhora só falou a verdade. Obrigada, obrigada, obrigada. Então, o futuro é nosso. Amém, viu? Beijo. Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.